Muito bom dia, 13 de agosto de 2026, quinta-feira. Libertadores em campo, brasileiros na briga e muita emoção nas oitavas de final. Está no ar o Na Real Sports e a noite de ontem foi de grandes confrontos, 2 empates e muita coisa para analisar. O Palmeiras teve a vitória nas mãos, jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, abriu o placar contra o Cerro Porteño, mas sofreu um empate nos acréscimos depois da falha grotesca de Carlos Miguel. Já no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo também ficaram no 1-1 em um jogo marcado por equilíbrio e pela força do elenco rubro-negro, que encontrou reação em Pedro e também em Paquetá. E se ontem foi dia de grandes duelos, hoje tem mais Libertadores da América. O Corinthians entra em campo na Argentina para enfrentar o Rosário Central lá no Gigante de Arroito, em mais uma decisão que promete muita pressão, rivalidade e emoção. Além do Timão, tem outro confronto importante movimentando as oitavas de final. Tem o Mirassol em campo também. É noite de Libertadores e aqui você vai conferir os resultados, os gols de ontem, os destaques, as análises e tudo que está acontecendo na maior competição de clubes da América do Sul. Prepare-se porque o Na Real Sports está começando! Energia, movimento, esporte é pura vibração. Futevôlei, bicicleta, bang jump, patins. É o seu corpo suado, é o sol, é o calor. Sobe, chuta, lança, bate, corre, pula, salta, tudo. O que você quer é mergulhar no prazer. Matar a sede, sentir essa gostosa sensação. Prazer só sol. Prazer de sol a sol é só aqui no Na Real Sports. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras e Cerro Porteño. O Palmeiras deixou escapar uma vitória que parecia encaminhada no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Verdão abriu o placar, mas sofreu um empate logo nos acréscimos e agora terá que buscar a classificação lá no Paraguai. Jogando no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira encontrou exatamente o cenário que o treinador havia previsto. Um Cerro Porteño fechado, marcando individualmente e esperando qualquer erro para contra-atacar. Apesar da forte marcação, o Palmeiras controlou praticamente toda a partida. Foram 20 finalizações contra apenas 7 do adversário, criando as melhores oportunidades e pressionando desde o início. No primeiro tempo, Vitor Roque teve a melhor chance em um chute defendido pelo goleiro adversário. Já o Cerro praticamente só assustou após uma falha defensiva de Murilo, em um lance que terminou sem marcação de pênalti. Já na segunda etapa, o Verdão continuou pressionando. Arias acertou a trave. Flaco Lopes levou perigo e o Palmeiras parecia cada vez mais próximo do gol. Mas o jogo mudou completamente. Primeiro, um gol do Cerro Porteño foi anulado por impedimento. Logo depois, Andréas Pereira foi expulso com um cartão vermelho direto após uma cotovelada em disputa de bola no meio de campo. O meio-campista está fora do confronto de volta. Lembra ontem no vídeo que eu falei que o Palmeiras, para ganhar, tinha que ter a cabeça no lugar, tinha que estar tranquilo, não cair na catimba do adversário? Eu avisei ontem. Mesmo com um jogador a menos, Abel Ferreira mexeu na equipe e viu sua alteração surtir efeito. Aos 36 minutos, após cruzamento de Murilo e desvio de cabeça de Marlon Freitas, Flaco Lopes apareceu para empurrar a bola para as redes e colocar o Palmeiras em vantagem. Parecia o gol da vitória. Vamos ver como foi os gols de ontem. Põe na tela aí, Davi.
E o futebol puniu novamente o Palmeiras nos minutos finais. Já nos acréscimos, o Cerro Porteño levantou a bola na área. Veguete fez o corta-luz e a bola passou por debaixo dos braços do goleiro Carlos Miguel. Que frango, hein, Carlos Miguel? O árbitro anotou o lance como gol contra do goleiro palmeirense, que nem encostou na bola, decretando o empate por 1-1. Mais uma vez, o Verdão desperdiçou uma vantagem nos minutos finais, repetindo um problema que já havia aparecido na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Mesmo criando muito mais oportunidade, dominando as ações ofensivas, conseguindo marcar até mesmo com um jogador a menos, erros individuais acabaram custando caro para a equipe de Abel Ferreira. Agora, a decisão fica totalmente aberta. Na próxima quarta-feira, às 7 da noite em Assunção, o Palmeiras precisa vencer o Cerro Porteño para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Antes disso, porém, o Verdão volta suas atenções para o Brasileirão. No sábado, enfrenta o Fluminense no Maracanã, defendendo a liderança da competição, onde soma 48 pontos e mantém 6 de vantagem sobre o Flamengo. Será que o Palmeiras conseguirá transformar o bom desempenho em classificação no Paraguai? A resposta vem na próxima semana em mais um capítulo decisivo da caminhada alviverde na Libertadores. Palmeiras. Carlos Miguel, pelo amor de Deus. Já são 3 das minhas contas. 3 frangos nos últimos jogos. 3 gols que o Palmeiras toma nas suas costas. Você precisa ter a cabeça no lugar. O preparador físico do Palmeiras tem que estar com... deixar a cabeça do Carlos Miguel no lugar. Eu não sei o que está acontecendo com ele. É um goleiro alto. Tem boas defesas em bolas altas. Mas quando a bola é rasteira, eu não sei o que acontece. Parece que ele é tão alto que ele não consegue abaixar e pegar a bola. Presta atenção, Carlos Miguel. Presta atenção. Outro jogo de ontem. Que jogo, hein? Cruzeiro e Flamengo fizeram um dos confrontos mais equilibrados das oitavas de final da Libertadores. No Mineirão, a Raposa saiu na frente e esteve perto de abrir vantagem no confronto. Mas acabou cedendo empate e agora vai decidir a classificação aonde? Lá no Maracanã. Mesmo enfrentando o elenco mais forte da América do Sul, o time de Arthur Jorge mostrou personalidade e deixou o campo com muitos motivos para acreditar na vaga. A escalação já mostrava que o Cruzeiro não estaria pensando apenas nos 80 minutos. Wesley começou como titular, mesmo com limitação física, apostando na velocidade para atacar a defesa rubro-negra. O início, porém, foi complicado. O Flamengo pressionou alto, dificultou a saída de bola e explorou os espaços deixados pela ausência de Lucas Romero no meio de campo. Ainda assim, Wesley desperdiçou uma grande oportunidade logo nos primeiros minutos. Após a parada para hidratação, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida. Gerson passou a organizar melhor a saída de bola, enquanto Arroio se tornou a principal válvula de escape pelos lados do campo. O equilíbrio permaneceu até o intervalo, na volta para o segundo tempo. A Raposa encontrou o cenário ideal. Aos 7 minutos, Arroio fez uma grande jogada individual, deixou a marcação para trás e abriu o placar para o Cruzeiro, incendiando o Mineirão. Com a vantagem, o time controlou bem o jogo, impediu a pressão imediata do Flamengo e parecia caminhar para uma vitória importante. Mas uma bola parada mudaria completamente a história da partida. Vamos ver os melhores momentos de Cruzeiro e Flamengo. Vamos lá, põe na tela aí, Davi.
E o Flamengo mostrou mais uma vez a força do seu elenco, né? Depois de sair atrás do placar, Leonardo Jardim fez mudanças decisivas. Pedro e Paquetá saíram do banco e precisaram de apenas 1 minuto em campo para mudar o jogo. Eita, mas esses dois vou te contar. Né? Após a cobrança de falta, Paquetá apareceu livre dentro da área para empatar a partida aos 20 minutos do segundo tempo, recolocando o rubro-negro na disputa. As substituições mudaram completamente o panorama da partida, com Pedro oferecendo presença na área e Paquetá organizando o meio de campo. O Flamengo ganhou intensidade, passou a controlar as ações ofensivas e criou oportunidades para até virar o confronto. Só não conseguiu porque o goleiro Otávio fez grandes defesas e garantiu que o empate permanecesse no placar. Apesar da igualdade, o Flamengo deixa Belo Horizonte satisfeito com o resultado. Afinal, decide a vaga diante da sua torcida no Maracanã, precisando apenas de uma vitória simples para avançar para as quartas de final da Libertadores. Já o Cruzeiro sai com um misto de frustração e confiança. A equipe lamenta ter deixado escapar essa vantagem, né, dentro de casa, mas também mostrou que tem qualidade para competir de igual para igual com um dos favoritos ao título. Agora, toda a expectativa fica para o jogo de volta. No Maracanã, Cruzeiro e Flamengo prometem um grande jogo. Olha, valendo, vai ser um baita de um jogo. E aí, quem errar menos e aproveitar melhor as oportunidades, seguirá vivo na busca pelo sonho da Libertadores. E é noite de Libertadores também para o Corinthians, hein? Corinthians e o Timão entra em campo logo mais para enfrentar o Rosário Central na Argentina pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. E você pode ver aí, ó, nessa imagem, olha quem tá lá, Di Maria. Vai ser uma pedreira, vai ser uma pedra no sapato do Corinthians. E a bola rola às 9h30 da noite no tradicional Gigante de Arroito, um dos estádios mais difíceis da América do Sul. Segundo Carlito Teves, esse estádio aí de Arroito, ele é pior do que jogar no La Bombonera, segundo a entrevista dele. A equipe comandada por Fernando Diniz chega embalada pela boa campanha na fase de grupos. O Corinthians terminou na liderança do grupo E somando 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mas a missão está longe de ser fácil. O Rosário Central fez uma campanha ainda melhor na primeira fase, terminando com 13 pontos e ficando atrás apenas do Independente Del Valle nos critérios de desempate. Mesmo vivendo um momento irregular no campeonato argentino, o time de Jorge Almiron tem mostrado muita força jogando pela Libertadores aí nesse estádio. O principal nome da equipe argentina é ninguém menos que Ángel Di Maria, campeão do mundo pela Argentina e experiente meia, segue sendo o cérebro da equipe. Atuando dentro, ele organiza as jogadas e a principal arma ofensiva do Rosário Central. Já do lado corintiano, Fernando Diniz terá problemas para montar a equipe. O treinador não poderá contar com André, Yuri Alberto, quem mais? André, Yuri Alberto, Kaique, Vitinho e Labiá. Todos esses aí tá lá no departamento médico. Mesmo assim, o Timão aposta em experiência de Hugo Souza, Rodrigo Garro, Pedro Raul, que não tem experiência nenhuma, e Breno Bidon, para buscar um bom resultado fora de casa e decidir a classificação diante da Fiel, lá na Neoquímica Arena. O duelo também traz lembranças históricas. Corinthians e Rosário Central só se enfrentaram uma vez na Libertadores, nas oitavas de final do ano 2000. Na ocasião, cada equipe venceu por 3-2 em casa, e o Timão garantiu a classificação nos pênaltis por 4-3. 26 anos depois, a história volta a colocar brasileiros e argentinos frente a frente em mais um confronto decisivo. O Corinthians deixa a Argentina sabendo que o confronto segue completamente aberto para o jogo de volta, independentemente do resultado dessa primeira partida. Fernando Diniz sabe que o equilíbrio deve marcar os 180 minutos dessa decisão. O Rosário Central mostrou porque fez uma grande campanha na fase de grupos, com marcação intensa
velocidade pelos lados e a qualidade de Di Maria na criação das jogadas, os argentinos confirmaram que são um adversário de respeito. Já o Timão apostou na organização defensiva e buscou aproveitar os espaços para atacar, mesmo convivendo com importantes desfalques no elenco. Agora, toda a pressão passa para o duelo de volta na Neoquímica Arena, onde a Fiel promete fazer diferença em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores. Quem avançar seguirá vivo na luta pelo principal título sul-americano. E você aí, torcedor, o Corinthians consegue eliminar o Rosário Central e seguir sonhando aí com a Libertadores? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E antes de encerrar, vou colocar mais uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver. Não tá aqui não. A notícia de hoje é que Zubeldia foi demitido depois de 8 jogos sem vencer. E quem vai ficar lá como interino vai ser o Marcão. Então, o Fluminense já tá sem técnico, hein? Também 8 jogos sem ganhar, né, cara? 8 jogos sem vitória é complicado. E é isso aí, galera. Eu vou encerrando a nossa programação por aqui. A gente se vê amanhã com os resultados de hoje. Quem ganhou, quem perdeu, como ficou. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau.